pessoal, tudo bem? Como é que andam esses estudos por aí? Então, nas nossas aulas anteriores, nós fizemos a revisão geral, fizemos exercício revisional com correção, e aqui nós precisamos dar continuidade, ok, ao nosso livro, e eu coloquei para você então aqui alguns slides com as páginas, certo? Então eu já peço, pega o seu livro, pega o seu lápis, e aí a gente vai fazendo a análise do texto, tá bom? E você vai respondendo as questões, certo? Então qualquer dúvida você vai colocar aqui pra mim e eu prontamente já vou te respondendo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos iniciar no capítulo 4, ok? Então pega o seu livro, já vá atrás do capítulo 4, certo? Então comece comigo. Está em nosso livro, capítulo 4 está na página 72, certo? E ele já começa com uma imagem que eu gosto bastante, né? De uma moça refletindo sobre algo, bem reflexiva. E aí, então, ele traz o seguinte título, Dizer sem falar, na página 73. E ele traz para você aí um momento, né, de reflexão com um poeminha, tudo bem? E o poeminha, ele traz pra gente como título o seguinte, Evocação de Silêncios, e diz assim, a escrita precisa de sentido, ao passo que a caligrafia se exprime, sobretudo, pela forma e pelo gesto. Ela eleva a alma e ilumina os sentimentos. Forte, né? Ele traz aqui embaixo 3 perguntinhas, algo, né, bem pessoal e tal, então já responda aí. Passando a sua página, ele traz a interpretação textual, que é a seguinte. Silêncio é o título, silêncio. Então já comece a refletir o que essa palavra significa. Silêncio, sim, essa simples palavrinha. E aí a gente já começa a leitura do texto. E ele vem começando assim. Silêncio. Coisa mais triste da vida é não ter o que falar. A gente fica agachado, ruminando, ideia manca, que não anda sozinho. E não adianta ser macho, herói ou cavaleiro que vai salvar a princesa. E aí ele consegue dar uma continuidade ao texto. É um texto que ele faz com que a gente possa refletir sobre essa palavra que é tão simples, mas tão forte e traz tantos significados, que é a palavra silêncio, né? E ele vem mostrando pra gente que é independente de quem quer que seja, será sempre algo ruim você não poder conversar, se expressar, mostrar o que você sente, o que você pensa, tudo bem? E aí, então, nós vamos para a nossa interpretação do texto. Essa interpretação você vai encontrar na página 75 e 76, ok? Então acompanha comigo. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, o texto se inicia com a afirmação de que coisa mais triste da vida é não ter o que falar. E aí ele vira para você e pergunta como é que você entende essa frase. E você vai explorar para mim sua ideia em torno de que, né? Ele tá querendo saber a sua opinião. Coisa mais triste da vida é não ter o que falar. O que você entende com essa frase, beleza? Passando para a questão 2, ele já disse o seguinte. Segundo o texto, ou seja, de acordo com o texto, quando a gente não tem o que falar, fica ruminando uma ideia manca. Explique também com as suas palavras o sentido dessa expressão, ruminando ideia manca. Se você quiser, você pode muito bem buscar no dicionário, pesquisar na internet e responda para mim bem bacaninha. Olha a questão 3. Logo após a introdução do texto, encontramos uma onomatopeia. Onomatopeia, para quem não lembra, é uma figura de linguagem que expressa sons, tudo bem? Reprodução de sons. E então nós temos a reprodução do som psiu. Tenta lembrar quando é que você escuta esse som psiu, certo? E aí vai para a pergunta. Em que casos essa expressão ela pode ser empregada? Quando é que você utiliza a expressão do psiu? B. Qual foi a intenção do autor em utilizá-la? Qual foi a intenção do autor ao pegar essa expressão do psiu e utilizar no texto? Você vai me responder e vai justificar a sua resposta, beleza? Indo para 4. Para o narrador, a sensação de não ter o que falar afeta todas as pessoas do mesmo modo. Isso foi o comecinho do texto, certo?
Retire uma passagem do texto que indica isso. Pronto, você vai lá no seu texto, vai voltar, vai grifar, vai retirar e vai reescrever pra gente. Show? Olha o que disse na questão 5. Releia o trecho. E nenhum oi de casa a gente ouve. Qual o significado dessa expressão? Oi de casa. Qual é o significado dessa expressão? Certo? Qualquer dúvida, anota aí pra mim. Olha B. Por que ouvir um oi de casa poderia aliviar a sensação de silêncio quando ele escuta essa frasezinha? Oi de casa! Por que isso aliviaria nele uma sensação de tipo, aliviar o silêncio? Por quê? Qual motivo? Vamos para 6. Explique as comparações feitas no trecho a seguir. Aí ele coloca um trechinho. Silêncio é assim. Deixa a gente com um jeito de rolinha fogo pagou e ele dá uma continuidade de exemplos. E ele quer que você explique essas comparações, certo? Por que foram feitas essas comparações? Tudo bem? Olha a 7. Por fim, o autor compara o silêncio a um pequeno rio que seca, uma árvore que perde as folhas, a uma janela que se fecha. Segundo o texto, como se sente a pessoa que se vê vítima do silêncio? Como é que essa pessoa se sente perante uma situação dessas? Você vai responder para mim. Agora, vamos lá. Finalizamos aqui, ok? Essa parte. Abra na página 77. Abriu? 77? Valéria, a imagem que você colocou para mim tá um pouco menor. Eu quero que você leia comigo, é do seu livro, tá bom? Eu estou colocando para você para te situar aonde você vai encontrar. Fechou? E aí, na página 77, você tem um quadrinho, tudo bem? E é o quadrinho do Agar, né? Bem famosinho. E aí, ele coloca pra você assim, ó. Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? E ela responde, bom, deixa eu ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia, e o teu velho cachorro teve filhotes. E ele responde, oba, filhotes. Certo. Pensa um pouquinho e vamos para a primeira pergunta. Qual evento mais atraiu a atenção do H? E qual foi a sua reação perante ao receber essa notícia? Anota para mim. Tá bem claro isso, né? Letra B. Que elementos verbais e não verbais? Tem que lembrar o que é verbal e o que é não verbal. Verbal eu tenho certeza que você sabe que é tudo que é falado, palavra. E não verbal você tem o contexto da imagem como um todo, beleza? Vamos lá. Que elementos verbais e não verbais presentes no segundo quadrinho comprovam a sua resposta anterior? Tudo bem? Então você vai pegar tanto da fala como da escrita, como da imagem, certo? Fala e imagem, beleza? E vai anotar pra mim. Daí, lá na C, ele disse assim: diante de tantas novidades, por que o H teria em especial interesse nesse fato? Ou seja, por que ele ficou tão animado perante a essa situação? Anota aí pra mim. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida você pode colocar aqui que eu já vou respondendo pra você, ok? Mas é um exercício muito tranquilo, um texto muito de boa pra você interpretar, certo? Então, completa no seu livro, ok? Grande abraço, até a próxima!